Para que colocar pauzinhos prendendo a orquídea? Você vai ver que quando ela chega da floricultura ou do garden center, ela quase sempre tem hastes durinhas segurando a haste floral. A gente chama esses pauzinhos de tutor. Ele vai ajudar a manter a planta protegida do momento em que ela sai de uma estufa de produção, como essa aqui, até a hora em que ela chega na sua casa, tá? Quanto mais alta a haste da planta, como no caso desse Cymbidium, mais importante é ter tutor. Claro, plantas mais baixas e de floração menorzinha não precisam de tutor. Às vezes nem é a haste que é comprida, é a própria planta mesmo, como esse Dendrobium aqui. Então, ele produz florzinhas bem próximas dos pseudobulbos, né, dessas caninhas. Mas a planta é toda comprida, então o risco de ficar balançando no caminhão e se quebrar ou o pseudobulbo ou a haste floral é grande. Daí a gente vai proteger justamente a parte mais bonita, que é a floração. Se tiver com a haste quebrada, muita gente não leva a orquídea para casa. Tá, entendi então para que serve, mas como é que eu sei prender isso quando eu for mudar a planta em casa? Então, antes de te explicar, entenda que existem vários materiais para fazer o tutor. Você pode fazer com qualquer tipo de graveto, mas o mais usado é uma taquarazinha, como essa daqui de bambu, um bambu bem fininho. Esse begezinho, ele tá bem seco e esse verde está recém-cortado, né? A tendência é que ele vá com o tempo ficando dessa cor. Além das taquaras de bambu, você pode encontrar palitos como palito de churrasco, que podem ser de madeira ou de bambu. A madeira encapada de plástico, como nesse caso e nesse. Apenas pintada, como essa daqui. E arames em geral. Quase sempre arame de orquídea é encapado também para evitar que ele enferruje. Quase sempre são bem flexíveis, embora sejam grossos, ó, eu consigo mexer, dobrar, moldá-lo com alguma facilidade. Existem muitas formas de prender o tutor no vaso, mas existe uma única forma de fazer isso errado. O jeito errado é quando a pessoa pega a planta e, independentemente do material do pauzinho, ela faz assim, ó. Respira fundo, que eu tenho certeza que a carapuça vai servir para alguém. Eu já fiz isso muitas vezes. Então eu venho aqui e prendo a planta, né? Prendi o pauzinho, aí eu venho e amarro bem, que é para ela ficar firme e não correr o risco de quebrar. Daí, totalmente amarradinha desse jeito, ninguém vai dizer que tá errado, certo? Errado. Eu não quero que você olhe para a flor. Eu quero que você olhe para a planta. Ó, você vê como ela tá balançando no vaso? Não pode balançar. O tutor, antes de mais nada, precisa estar fixo, porque se o tutor, o próprio tutor, tiver mole, com o vento, com você pegando a planta de um lado para regar e pondo de outro, ou seja, você manuseia a planta, esse balançar faz as raízes irem se partindo dentro do substrato. Então, tudo bem, você talvez não mate a haste floral, você vai matar a planta inteira. Falei que tem muitos jeitos de prender. Eu gosto de prender desse jeito. Vou pôr fora para você sacar a lógica. O arame mergulha, anda no fundo do vaso e então sobe para acompanhar a planta. Que basicamente vai ser resumido a isso aqui, ó. Bordinha. Eu entro depois com um alicate para apertar bem, para isso ficar bem apertado. Às vezes até amassa o vaso. Mergulho, vai lá pro fundo e então caminha no fundo e sobe. Carol, mas fazendo vaso de plástico é fácil porque a borda é fina. Quero ver fazendo um vaso de barro. Vou mostrar uma adaptação, claro, no vaso de barro. Então vamos supor, vou pegar outro arame aqui. Eu posso aproveitar, se o vaso tiver furo para colocar gancho, eu posso aproveitar o próprio furo. Então, ó, você vê que nem sempre você precisa das ferramentas, você pode dobrar com a mão mesmo, se o arame permitir. Eu só gosto de deixar a pontinha assim bem apertada, sabe? Para ele não ficar balançando. Veja,
eu não fiz a curvinha por fora, eu dobrei ela para dentro mesmo e aproveitei que o vaso tem uma fenda para fazer um tortinho para o lado, para o meu tutor ficar bem firme. Você vê que eu sacudo o vaso, o tutor nem se move. Isso já é um bom sinal. Um outro truque é que nem sempre o tutor vai até o centro do vaso para subir. O objetivo do tutor é deixar a planta firme apenas até que ela própria enraize. Então, se eu for plantar esse dendróbium aqui, por exemplo, eu preciso que o tutor fique rente da minha haste maior. E a gente não planta a planta centralizada, a gente planta ela encostada pertinho da borda do vaso, para eu dar uma frente para ela crescer pelos próximos 4 anos. Porque você não precisa ficar mudando a orquídea de vaso todo ano. O seu substrato bem montado te dá 4 anos de frente, tá? Então, aprende a montar o tutor bem certinho para que ao longo dos próximos 4 anos você tenha paz de espírito e a sua planta consiga crescer. Eu ensino tudo isso, posicionamento da planta no vaso, se é melhor o vaso de plástico ou o vaso de barro, em que condições a gente põe tutor, em quais a gente tira, também como aduba, como faz as flores durarem mais tempo, tudo isso dia 6 e 7 de maio em 2 aulões online gratuitos do Orquídeas para Iniciantes. É um curso introdutório para todo mundo que está cansado de ter só uma verdura em casa. Suas plantas estão assim, ó, quase não tem flor. Tá na hora de você aprender como os grandes produtores estimulam a orquídea a florir e você ter resultados bacanas também aí na sua casa. Para se inscrever no Orquídea para Iniciantes, usa o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Daí não se esqueça que a sua planta está tutorada, mas ela precisa estar amarradinha. E aí a gente prende ou com esse araminho de pacote de pão de forma, que a gente também reaproveita, ou com essas mini piranhinhas, ó, que são boas, que você prende sem o risco de quebrar ou de apertar demais a planta. Essa é uma estrutura super boa para você ter em casa, aprender a montar o arame de um jeito que fique bom, que fique firme. E deixa esses que são mais só de espetar para momentos em que você vai ter na horta uma couve crescendo muito e ela está ficando torta, ou então uma outra plantinha que está precisando de um tutor que é só de espetar, deixa essas daqui para essas ocasiões. Vai tutorar um pé de tomate, aí tem que fazer a cabaninha para ele crescer, você deixa essas longas. Os arames são muito melhores para as orquídeas, principalmente se você for usar em outro vaso. Te espero então no Orquídea para Iniciantes, assim você vai tirar todas essas dúvidas de uma vez e ainda garantir que as plantas fiquem assim, ó, lindas, floridas aí na sua casa. Beijo, até mais!